Ti, Pai Santo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, pois o Senhor conhece as nossas falhas, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe que nós somos imperfeitos, mas justificados e remidos pelo sangue de Jesus. É por Ele, Pai, que nós clamamos a Ti, é por Jesus que nós nos achegamos até o Teu trono de graça para clamar que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor quebrante nosso coração nesta noite, que o Seu nome possa ser louvado e exaltado, não como nós queremos ou como nós pensamos, Pai, mas como o Senhor quer. Amém. No nome de Jesus, o Senhor possa abrir as nossas mentes para o entendimento da Tua palavra, que nós possamos compreendê-la, Pai, que nós possamos praticá-la e produzir fruto, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Esteja, Pai, com todos os atos desse culto, com todas as pessoas que entraram aqui. Trabalhe, Pai, pelos corações, aqueles que necessitam, Pai, do auxílio vindo do Senhor, aqueles que necessitam de consolo, aqueles, Pai, que precisam ter a mente, Pai, aberta, o coração aberto à Tua verdade, à Tua palavra, que o Senhor possa esclarecer e assim, Pai, mais uma vez, o Seu nome seja exaltado e glorificado. Amém. Esteja, Pai, conosco nessa noite, nós rendemos graças ao Teu nome, nós louvamos a Ti, tudo, Pai, que nós vamos fazer aqui, é para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 102. Salmo de número 102. Salmo 102, nós faremos a leitura desse salmo de forma responsiva. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos os versos pares até o final do Salmo 102. Vamos ler de forma responsiva então o salmo que fala a respeito de arrependimento, esperança para aqueles que estão aflitos, que estão esperando uma resposta, um socorro do Senhor. Salmo 102. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a Ti os meus clamores. Não ocultes o teu rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, dá depressa minha fugir. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemido. Sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me levaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos clamam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. Atendeu a oração do desamparado, e não lhe desdenhou as preces. Ficará isso registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Que o Senhor, do alto dos seus
santuário desde os céus, baixou vistas à terra. Para ouvir os gemidos dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão, como uma veste, como uma roupa os usarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre os mesmos, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Amém. Aqui é uma oração do salmista que está aflito, necessitando de socorro, auxílio, os dias dele se passam, gemidos ele acaba assim sentindo, mas ele tem uma certeza que Deus permanece, Deus há de socorrê-lo, Deus é o único que pode livrá-lo, e isso há de ficar registrado para que gerações futuras pudessem conhecer isso, que só o Senhor é Deus, como está aqui no versículo de número 18, ficará isso registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Nós somos esse povo que, através de Jesus, conhecemos o que o nosso grande Deus fez, faz e ainda continuará a fazer. O versículo 20 até coloca isso: para ouvir o gemido dos cativos, libertar os condenados à morte. Nós somos libertos da morte por Jesus. E Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, seus anos jamais terão fim, esse Deus, ele merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E é isso que nós faremos agora, ficando em pé e cantando o hino de número 4. O hino que diz que Deus está no templo, Deus onipotente, aos seus pés nos humilhamos. Essa primeira estrofe fala a respeito de Deus, o Deus Pai. Na outra, na estrofe número 2, é Jesus, que é o sacrifício. Na última estrofe, sobre o Espírito Santo, que é os corações consolam. Que nós possamos louvar o nome do Senhor, tendo essa noção que Deus está aqui, Deus está ouvindo o nosso louvor, o Santo Espírito está trabalhando o nosso coração, e nós só fazemos isso por Jesus. Deus
louvamos, Senhor Deus, e engrandecemos o teu glorioso nome, Pai, pela tua majestade, pelo teu poder, pela tua justiça e pela imensidão insondável do teu amor, Senhor Deus. Paizinho querido, nós te amamos porque tu nos amaste primeiro, Senhor Deus. Antes mesmo que houvessem se iniciado os tempos, ó Pai querido, o Senhor tinha destinado, Pai amado, a cada um de nós para ser salvos por ti, Senhor Deus. Resgatados, ó Pai amado, pelo sangue precioso do teu Filho, ó Pai, e conduzido pela graça e pelo ensinar do teu Espírito Santo, Senhor, em nós. Paizinho querido, são graças, Senhor Deus, incomparáveis, Senhor. Ó Pai querido, são graças grandiosas e que nós não merecemos, Senhor, pelas quais nós te louvamos, ó Pai amado. Paizinho querido, nós te louvamos porque o Senhor nos recebe, ó Pai, por teu povo, ó Pai, por filhos teus, ó Pai, resgatados, ó Pai amado. É grandioso demais, ó Pai, o teu amor, não é possível sondar algo tão grande. Paizinho querido, nós te pedimos que o Senhor nos conduza com a tua graça, através da iluminação da tua palavra, Senhor Deus, através do guiar do teu Espírito Santo, e que haja também, Senhor Deus, sobre os nossos corações abertos à tua palavra, que o Senhor possa estar ungindo, Senhor Deus, teu servo, pregador dessa noite, ó Pai, para que, guiado por ti também, Senhor Deus, ele traga-nos a tua palavra, Senhor. Paizinho querido, recebe os nossos louvores, fortalece a tua igreja nesses dias, ó Pai amado, em que se iniciam, ó Pai, perseguições, onde se iniciam dificuldades e oposições ao teu povo, ó Pai querido, para que nós tenhamos ousadia no falar e sem demência preguemos o teu nome, ó Pai. Fica conosco, ó Pai amado, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 A igreja pode se sentar? Eu queria que a igreja abrisse suas Bíblias em Salmos 9. Salmo 9, nós vamos ler o versículo 10 e 11. Amém? Misericórdia. Salmo 9, leremos o 10 e 11. Eu vou ler, a igreja acompanhe comigo. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampares os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Esses dias eu estava conversando com um rapaz conhecido, ele trabalha para uma empresa, né? E essa empresa tende a estimular a extrema necessidade de ostentar o que você tem. E aí com essas coisas de ano novo, todo mundo fala, esse ano eu quero fazer isso, esse ano eu quero estudar, esses planejamentos que a gente faz para o ano que começa, né? Nós começamos a conversar sobre essa questão de limite de ambição, limite de trabalho, até onde vai a gente abrir mão das coisas de Deus sobre o tempo que nós temos para trabalhar. E algumas pessoas ainda assustam com o fato de eu e o Rodolfo agora estar tão longe, no meio do mato. Falam, vocês são muito novos, como você vai para um lugar que não tem nada, o que vocês vão fazer lá, né? As pessoas nem sempre reagem com a melhor forma. E eu conversando com esse menino, e ele falou, não, mas eu comprei tal carro, e eu estava alegre por ele, porque ele saiu de uma história muito, muito triste, muito sofrida, e é muito legal você ver uma pessoa com uma casa boa, e um carro bom, e trabalhando. Eu estava muito feliz mesmo, eu não sei por que eu achava que eu não estava feliz por ele. E eu virei para ele e falei, querido, nós temos visões de bem-sucedido de forma diferente. Eu não acho que as pessoas não têm visão, eu acho mesmo, vai fazer uma faculdade, vai ter um emprego bom, vai ter aquilo que Deus colocou no seu coração para ter. Mas hoje a minha realidade de bem-sucedida é fazer a vontade de Deus. E a minha realidade de ser bem-sucedida é morar no meio do mato. Estou sendo bem-sucedida, estou sempre da vontade de Deus. Eu gosto do equilíbrio de estar no centro da vontade de Deus e ainda assim, né, ser bem-sucedido no gratidão daquilo que Deus tem nos dado. E esse versículo fala que aqueles que buscam, aqueles que conhecem e reconhecem o nome de Deus. Hoje a gente vai almoçar com o pastor, ele virou para o Rodolfo e falou, vou orar por você, porque eu
abençoar, porque eu estou sendo covarde, porque eu não sei se Deus me mandasse, eu faria a mesma coisa. Mas aqueles que conhecem o nome de Deus, que têm vivido experiências, né, que têm visto o seu casamento ser cuidado, a família ser cuidada, tem o que contar. E através dessa experiência, conhecer esse Deus que a gente serve, a única coisa que nos resta é buscar a Deus e estar no centro da sua vontade. Porque quem não conhece a Deus não tem a necessidade de buscá-lo, mas nós que conhecemos experiências de pessoas de vida totalmente transformadas, ou eu que tive o prazer de nascer numa casa já evangélica e ver Deus em todas as coisas, nós conhecemos esse Deus. E só cabe a nós louvar esse Deus. Não há mais nada que nós possamos fazer do que louvar e agradecer o nome de Deus. Eu queria convidar a igreja que ficasse de pé, que nós possamos cantar essa música, que nós buscamos a Deus, porque só queremos a Deus. Não há nada melhor do que as nossas vidas, amém? Amém.
convicção que nós estamos firmes na rocha que é o nosso Deus. Amém? Amém. Amém.
Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos escolheu como um povo seu. E hoje o Senhor nos permite, ó Pai, o privilégio de estar na sua casa, louvando e agradecendo o seu nome. Pai, pedimos que o Senhor possa encontrar morada em nossos corações e beijo fértil na tua palavra. Nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor, ó Pai. Que a nossa busca possa ser diária, em agradar o teu coração, estar no centro da tua vontade. Porque nós somos gratos, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós. Mas só o teu sacrifício na cruz, ó Pai, seria suficiente para que nós louvássemos e adorássemos o seu nome todos os dias. Mas o Senhor, em sua grandeza e seu amor infinito, ainda todos os dias nos ama, tem cuidado das nossas famílias, tem nos dado o privilégio de morarmos num país onde nós podemos expressar o nosso amor por Ti, ó Pai, podemos louvar e agradecer o seu nome com liberdade. E nós muitas vezes não temos desfrutado deste privilégio. Deus nos abençoa todos os dias para que nós possamos ter corações gratos, ó Pai, consagrados a Ti, para que possamos viver no centro da tua vontade e assim alegrar o teu coração. Senhor, te apresentamos essas crianças que também terão um culto deles, que o Senhor possa abençoar os seus professores que estarão ministrando a aula, os seus corações para que eles possam entender a tua palavra, para que eles possam crescer, ó Pai, diante de Ti, na tua casa, e que um dia eles possam, como servos de Deus, já amadurecidos, ó Pai, ser exemplo para outras pessoas que venham a conhecer a Ti através das suas vidas, Pai. Nos abençoa o Rodolfo que vai trazer a palavra, que ele possa ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai, que nós possamos entender e compreender a Tua vontade nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 141. Salmo 141. Eu lerei, os irmãos vão acompanhando. Salmo 141 completo, do 1 ao 10. Senhor, a Ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba a Tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos, a boca da sepultura, quando se lavra açúcar e sulca a terra. Pois em Ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em Ti confio. Não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo em colo. Irmãos, essa semana eu comecei a refletir um pouco sobre o que seria ter uma vida de oração. E logo veio em mente esse salmo, que é uma oração de Davi. E quando nós olhamos o que está acontecendo aqui, nós vemos que Davi está fazendo uma oração pedindo uma por santificação e por proteção. E se nós quisermos ter uma vida de intimidade com Deus, se nós quisermos ter uma vida consagrada a Deus, primeiramente nós precisamos ter uma vida de oração.
assim como nós vemos na vida de Davi. Pensa comigo, quando você tem um amigo, aquele amigo bem próximo, aquele que você conversa todos os dias, aquele que tudo que acontece na sua vida, você logo já liga para falar para essa pessoa o que está acontecendo, as coisas boas, as coisas ruins, você se torna íntimo dessa pessoa. E se por algum motivo você começa a se afastar dessa pessoa, e começa a não falar mais todos os dias com essa pessoa, o que começa a acontecer no seu relacionamento com essa pessoa? Começa a ter um distanciamento, e aquela intimidade que você tinha com aquele seu melhor amigo, passa a não ser tanta intimidade assim. E assim acontece conosco, com Deus também. A partir do momento que nós queremos ser íntimos de Deus, nós precisamos buscar falar com Ele todos os dias, em todos os momentos, assim como nós vemos Davi em vários relatos, como nós vemos Daniel também em vários relatos, mostrando que eles tinham uma intimidade com Deus, porque eles buscavam a Deus em oração, eles consagravam a sua vida em oração. A oração é uma das principais formas, então, de nós desenvolvermos essa intimidade. A oração é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a oração do justo é poderosa, é eficaz, e ela é uma das principais armas que nós temos contra os problemas que nós enfrentamos. Nós precisamos ter sempre isso em mente. Se nós quisermos ter uma vida íntima com Deus, se nós quisermos buscar ter sempre uma proximidade com o Pai, nós precisamos então buscar a Ele, conversar com Ele diariamente. Não apenas quando está passando por algum problema, que é o que nós fazemos normalmente. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, nós aí sim buscamos falar com Deus. Mas o texto aqui vai trazer alguns passos para nós, e nós vamos ver como que nós buscamos essa intimidade. Quando nós olhamos para o contexto que está acontecendo nesse texto, é quando Davi está fugindo do rei Saul. E no momento de sufoco, no momento de desespero, onde Saul estava querendo tirar a sua vida, ele busca a Deus porque ele precisava do auxílio do Senhor. Mas se você pensa que primeiramente ele ia pedir por proteção, por justiça, se você se engana. Ele começa o texto, antes de mais nada, pedindo por santificação. Ele pede para que Deus cuide da vida dele, das suas ações, das suas atitudes. Antes mesmo de pedir proteção, ele vem orar a Deus para que Deus cuide dele. É que Deus cuide do seu falar, que Deus cuide da sua postura. E é isso que nós temos que fazer. E hoje, eu queria falar um pouquinho com os irmãos 3 passos que nós precisamos ter para consagrarmos então as nossas vidas a Deus. Se nós quisermos realmente ser um cristão consagrado, nós precisamos cuidar de alguns passos nas nossas vidas. E é isso que Davi faz em sua oração. Ele traz 3 passos aqui consagrando a sua vida a Deus antes de pedir auxílio, de pedir proteção. Olha como que começa então o texto no versículo 3. Ele mostra que um cristão consagrado, e esse é o nosso primeiro ponto, um cristão consagrado, antes de mais nada, ele cuida do seu falar. Olha o que está dizendo no versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E para compensar a situação que Davi está passando aqui, ele está sendo perseguido. E nesse momento ele poderia se injuriar muitas vezes contra Deus, se injuriar muitas vezes contra o seu inimigo, e ali ele poderia então proferir palavras que não seriam agradáveis ao Senhor. E a primeira coisa que ele faz então é olhar para Deus e pedir para que Deus cuidasse do seu falar. Ele queria ter uma fala, produzir falas que produzissem bênçãos e não maldições. Nós precisamos ter isso em mente. O que tem saído mais da nossa boca? Palavras de bênçãos ou palavras ruins? Palavras que não agradam a Deus? Você já parou para pensar um pouquinho nisso na sua vida? Será que muitas vezes nossa boca está proferindo mais palavras que não agradam a Deus? Se nós quisermos realmente ter uma vida consagrada, nós precisamos cuidar então do nosso falar, cuidar das coisas que nós falamos diariamente. Nós não podemos
proferir palavras insensatas, porque em outro salmo, no Salmo 39, versículo 1, abra sua Bíblia. Está Davi falando novamente, Salmo 39, no primeiro versículo. Olha o que Davi fala. Salmo 39, versículo 1. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Davi se preocupava muito com a sua boca, com o que ele falava, principalmente na presença do ímpio, principalmente na presença daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Quando nós estamos numa roda onde muitas pessoas não conhecem a Deus, nós falamos coisas igualando a eles ou nós fazemos a diferença naquele meio? É isso que nós precisamos olhar nas nossas vidas. É a nossa língua, o que nós temos falado, o que nós temos buscado com a nossa boca. Pense nisso. A boca, existe um ditado que diz que tudo que nós falamos, a palavra que sai da nossa boca, ela nunca volta vazia. Então nós temos que pensar nisso. Tudo que nós falamos, como está dizendo em Mateus 12, 36 e 37, diz: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas suas palavras será condenado. Ou seja, a palavra que sai da nossa boca tem muito valor. Se você está conversando com alguém que está passando por alguma dificuldade, e você falar coisas que não animem essa pessoa, o que acontece com essa pessoa? Ela vai se afundar cada vez mais, não é verdade? O que ela quer ouvir? Palavras de ânimo. Ou seja, pense antes de falar, veja o que você for falar para alguém, se aquilo que você vai falar vai produzir bênção, você vai produzir perdição para a vida daquela pessoa. Pense nisso, cuide do seu falar, cuide das coisas que você fala, porque quando nós estamos alegres, quando nós estamos felizes, nossa boca vai querer sempre edificar ao próximo. Mas quando nós estamos meio tristes, meio nervosos com alguma coisa, com certeza nós não edificamos ao nosso próximo. Um exemplo claro disso, quando nós estamos felizes, você já parou para pensar nisso? Quando você está feliz e toca uma música que você gosta, o que você faz? Você canta junto, você está feliz, você está proferindo aquelas palavras. Eu passei por algo essa semana e eu troco muito as letras das músicas. Eu sou rei nisso. E existe uma música que canta que fala assim, não tem? Eu quero ser como um jardim regado. Bom? Jardim fechado. Eu já troquei aqui agora, né? E eu estava na rua com a Lenane, estávamos andando, eu cantando alto no carro, todo feliz cantando assim, eu quero ser como um barril quebrado. Todo mundo olhava para mim, confundindo, e eu brigando com ela, falando, não, mulher, isso é a música. Eu quero ser um barril quebrado, que vai ser reestruturado pelo Senhor. E ela falou, não é isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando nós estamos felizes, nós falamos, nós proferimos palavras, não importa se nós estamos passando por dificuldades ou não, nós estamos alegres, nós vamos lá e vamos falar palavras. Então cuide do seu falar, busque sempre falar coisas boas. Esse é o primeiro ponto que Davi nos mostra em sua oração, que se nós quisermos santificar a nossa vida, se nós quisermos realmente consagrar as nossas vidas a Deus, nós precisamos ver o que nós estamos falando, nós precisamos buscar falar coisas boas. Isso edifica as nossas vidas e edifica a vida do próximo. Se nós quisermos edificar ao próximo, nós precisamos buscar isso. Muitas vezes nós deixamos de falar coisas boas porque nós, como seres humanos, no contexto geral, gosta de reclamar muito, na verdade. Nós somos um pouco rabugentos assim às vezes. E a gente
ao invés de agradecer a Deus, muitas vezes nós questionamos aquilo que está acontecendo com as nossas vidas. Nós ficamos bravos porque nós estamos passando por aquilo, questionamos, e se alguém vem falar conosco, de vez de falar coisas boas, nós já insultamos, mandamos elas para outro lugar, não queremos ficar juntos com elas. E por isso que nós temos que pensar nisso. Nós precisamos falar coisas boas, a nossa oração precisa ser isso, de buscar sempre ter um coração que fala a verdade, que busca a verdade. Mas, além de termos um coração, uma boca que fala a verdade, existem outros passos que Davi nos ensina nesse salmo, de se nós quisermos ser um cristão consagrado, se nós quisermos realmente santificar a nossa vida, se nós quisermos andar nos caminhos do Senhor. E é o que está dizendo na sequência, no versículo 3, olha como que ele diz, no versículo 4 agora: não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Ou seja, além de cuidar do seu falar, um cristão consagrado cuida do seu coração. Ele cuida do seu coração. O coração, na Bíblia, ele é o centro do nosso ser. Todas as coisas que envolvem sentimentos é envolvido no coração. Eles não falam, na Bíblia não cita como cérebro, fala como coração. Então, se nós estamos felizes, tristes, tudo aquilo está no nosso coração. A boca fala que o coração está cheio. Quando nós olhamos a palavra consagrado, eu estou falando sempre muito de consagrado. Se nós olharmos a raiz dessa palavra quer dizer consagrar, é tornar sagrado, ou melhor dizendo, tornar separado. Nós precisamos então separar a nossa vida, separar o nosso coração e dedicar totalmente a Deus. Nós precisamos buscar isso. E sabe como que nós vamos conseguir fazer isso? Ter um coração que fale palavras boas, um coração separado, dedicado ao Senhor. Quando nós fizermos o que está dizendo no Salmo 19, versículo 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ou seja, um coração que busca realmente consagração, primeiramente conhece a palavra de Deus, busca conhecer mais os ensinamentos de Deus e no seu coração guarda os mandamentos para não pecar. É isso que nós temos que fazer. Se nós quisermos ser consagrados a Deus, ter uma vida separada, primeiramente nós temos que cuidar do nosso falar, mas também nós temos que conhecer a palavra de Deus, guardar os mandamentos do Senhor nos nossos corações, e quando nós formos pecar, nós lembrarmos o que a palavra de Deus diz. Davi, nesse texto, ele está passando por uma perseguição. E se você acha que o mundo que ele vivia naquela época é diferente do nosso, você está muito enganado. Ele vivia num mundo corrompido como o nosso, um mundo do pecado. E a oração dele é para que ele cuidasse do seu coração, para que ele não comesse das iguarias que eram oferecidas a deuses. Pense hoje em dia, quantas coisas são oferecidas aí a deuses, quantas coisas estão acontecendo nesse mundo, e muitas vezes nós estamos corrompendo o nosso coração nisso. As leis do Senhor muitas vezes estão sendo esquecidas. Nós estamos colocando as leis do mundo em nossos corações. Nós precisamos rever isso. Se nós quisermos ter uma vida 100% consagrada ao Senhor, nós precisamos tirar essas leis que não agradam a Deus e colocar leis que agradam a Deus nos nossos corações. Se nós parássemos aqui e perguntasse, se eu perguntasse para você nesse momento, se você sabe de cor os 10 mandamentos, por exemplo, não precisa responder, mas creio que muitas pessoas não sabem de cor todos os 10 mandamentos. Mesmo que não seja na ordem, mas tem pessoas que vão engasgar um pouquinho mais para falar os 10 mandamentos. Que são coisas simples. Ou seja, nós precisamos consagrar as nossas vidas, nós precisamos conhecer os mandamentos, precisamos conhecer a lei de Deus. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina
os olhos. Essa palavra deve então iluminar o nosso andar, o nosso caminhar nesse mundo. Tem coisas que nós precisamos conhecer para que nós quando formos errar, nós pensemos, aquilo ali está guardado no meu coração e eu não erro. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu queria agradar de todo jeito. E eu já contei esse exemplo para algumas pessoas aqui. Acho que fazia 2 meses que eu estava namorando com ela. Fui buscar ela na casa dela um dia. Passei na frente de uma floricultura e comprei um vaso de flor. Gastei uma nota naquela época. Eu falei, hoje vou agradar minha namorada, vou dar um vaso. Quando eu cheguei na casa dela, fui cavalheiro, fui até abrir a porta para ela. Abri a porta, na hora que ela viu aquilo, ela ficou encantada. Eu falei, ganhei meu dia hoje. Depois de algumas semanas, eu estava na casa dela e estava conversando com ela, com a minha sogra, sobre presentes, sobre coisas que nós gostamos e que não gostamos. Ela olha para minha sogra, acho que ela tinha esquecido que eu tinha dado as flores, ela falou assim, eu amo receber presente, mas só não me venha com flores. Eu tinha acabado, eu acho que fazia umas 2 semanas atrás eu dei a flor para ela, achando que eu estava abalando. E eu guardei isso no coração. Eu tenho 7 anos de casado e nunca levei uma flor para casa. Não levo mais, porque eu sei que ela não vai gostar tanto assim de receber uma flor. É assim que nós temos que fazer com a lei do Senhor. Quando nós guardamos a lei do Senhor no nosso coração, nós não erramos. Quando nós temos o conhecimento do que é o certo e do que é o errado, quando vem as oportunidades, nós conseguimos fugir porque nós temos discernimento. Como tem sido na sua vida? Você tem buscado ter esse discernimento? Quais são as coisas que têm sido agregadas ao seu coração, à sua mente? O que você tem buscado fazer? Quais são as suas atitudes? Porque, como está dizendo nas bem-aventuranças, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Precisamos buscar isso. O que tem entrado então dentro das nossas casas? Quando você está sozinho, o que você tem buscado fazer? Quando você está numa roda com amigos, quais são as coisas que você tem falado? O que você tem buscado naquele momento ali? São coisas realmente que agradam a Deus ou não? Porque um cristão consagrado cuida do seu coração e cuida do seu falar. Nós precisamos ter sempre isso em mente. Mas se você acha que para por aí, não para por aqui. Quando nós consagramos as nossas vidas a Deus, quando nós nos separamos então do mundo para vivermos uma vida digna, como nós vimos hoje de manhã, viver acima de tudo por modo digno do Evangelho. Quando nós então resolvemos a viver de um modo digno do Evangelho, vivendo de maneira diferente, existe um terceiro passo que nós temos que fazer, que é ter uma vida de total dependência ao Senhor. Um cristão consagrado, ele cuida do seu falar, ele cuida do seu coração e é totalmente dependente de Deus. Nós precisamos ter sempre isso em mente. Nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. E nós podemos perceber isso na vida de Davi. Davi tinha uma dependência total ao Senhor. Quando ele estava passando por qualquer dificuldade, qualquer apuro, ele sempre se voltava a Deus. Ele tinha uma vida de intimidade com o Senhor. Tanto é que quando ele passou pelo grande desafio de desafiar o Golias, sempre as suas palavras eram: eu estou com o Senhor. Se o Senhor, meu Deus, me colocou aqui, Ele me dará a vitória. O Senhor dos exércitos está comigo. Ele tinha intimidade, então ele passava por qualquer dificuldade, mas sempre relatando que o Senhor dos exércitos estava com ele. Como que você tem sido na sua vida? Tem tido uma vida de total dependência do Senhor? Tem buscado o Senhor diariamente com a sua vida? Em qualquer dificuldade que você tem passado, você está sendo dependente do Senhor ou está deixando o Senhor muitas vezes de lado? Pense nisso, porque Davi fazia isso. Mas nós temos que estar também preparados quando nós fizermos isso.
Porque quando você se dedicar realmente ao Senhor, quando você consagrar a sua vida ao Senhor, saiba que o inimigo não vai ficar feliz. E ele vai vir com tudo para cima da sua vida. Ele não vai querer deixar você ser totalmente consagrado ao Senhor. Eu e minha esposa, nós estamos percebendo algo mais ou menos, né, nesse tempo. A igreja que nós estamos indo pastorear lá em Roraima, São João da Baliza, é uma igreja forte, é uma igreja que está há algum tempo sem pastor e ela está sempre se fortalecendo, ela sempre está andando junto. Está sendo um pastor há 3 anos, é um obreiro que toma conta, mas a igreja está firme, está forte. A partir do momento que nós nos posicionamos a ir, aquelas pessoas abraçaram a causa, agora nós vamos ter um pastor conosco, a igreja começou a ter dificuldades. Uma igreja que estava andando no padrão, tudo certinho, hoje está tendo muitas desavenças dentro da igreja, porque o inimigo não está feliz, o inimigo não quer que tenha mais força junto. Ou seja, a igreja, nesse momento nós até pedimos para os irmãos que estejam sempre em oração por nós, porque nós iremos enfrentar alguns desafios ali, porque o inimigo não está contente com o que está acontecendo. E a igreja está começando a ter alguns problemas que antigamente não tinha. É assim que acontece com as nossas vidas, quando nós estamos realmente focados na palavra de Deus, estamos focados a viver de um modo digno do Evangelho, algumas coisas irão começar a vir de mal a pior nas nossas vidas. Então creia nisso, se fortaleça, consagre a sua vida ao Senhor, tenha uma vida de total dependência ao Senhor. Existe o salmo conhecido que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confie no Senhor, consagre a sua vida, seja alguém que dependa exclusivamente de Deus. Não deixe isso para depois. Esse é o momento de nós buscarmos então ser consagrados ao Senhor. Davi fazia isso. Nós podemos ver que Davi ele tinha sim uma vida de total dependência ao Senhor. E nós conseguimos ver isso logo no começo do texto. Que é como começa o texto então, no Salmo 141, versículos 1 e 2. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os meus ouvidos à minha voz quando te invoco. Olha agora o que ele diz: suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Ele vivia em um mundo pagão, um mundo onde tinha várias oferendas em certos horários. Assim como na época de Daniel, quando Daniel orava a Deus, ele orava no mesmo horário que aquelas pessoas estavam se curvando a outros deuses. E aqui ele coloca, e é onde nós vemos uma total entrega, uma total dependência. É no finalzinho do versículo 2 que ele fala: seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Ou seja, aqui dá para entender que Davi está orando com as mãos levantadas. As mãos levantadas simbolizam então uma rendição ao Senhor, a uma entrega ao Senhor. Por isso que muitas vezes quando nós estamos cantando, nós levantamos as mãos, mostrando que nós estamos rendidos, entregues ao Senhor. E é isso que significa nesse texto quando ele fala: a oferta vespertina em minhas mãos levantadas. Ou seja, eu estou entregando a minha vida, o meu ser todo a Ti. Nós precisamos sempre olhar para esse ponto, para esses exemplos. Nós temos que ser totalmente dependentes do Senhor. Quando um homem se casa, é normal as pessoas falarem que o homem é mais dependente da mulher do que a mulher do homem, não é verdade? Eu sou homem, mas eu posso falar isso. Minha esposa às vezes até fica nervosa comigo, porque eu não faço nada sem ela estar junto comigo. Até para cortar o cabelo, eu peço para ela ir junto comigo. Eu brinco com ela, às vezes eu falo: eu sou totalmente dependente, eu preciso que você está do meu lado ali. A gente vai numa loja, quem entra para perguntar na loja?
esposa. Ela já virou a minha informante. Quando eu preciso fazer uma coisa, é ela que faz. É assim que nós temos que ser também com Deus. Nós precisamos andar lado a lado. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que incluir Deus. Nós não podemos fazer as coisas sozinhos, nós temos que incluir Deus nas nossas vidas em todos os momentos. Em todo momento, nós temos que estar juntos, grudados mesmo com Deus. E isso é se consagrar. Isso é ter uma vida de total dependência ao Senhor. Eu queria que você pensasse nisso. Se você estiver sozinho, você não vai conseguir passar pelos obstáculos da vida. O que estava acontecendo aqui era uma severa perseguição. Davi estava, e o texto, eles falam que está mais ou menos no encontro de Davi com Saul na caverna. Então Davi estava escondido ali na caverna, e era uma total perseguição a Davi. Muitos homens querendo tirar a vida de Davi, sem mesmo Davi ter feito nada. E naquele momento de total descontrole, de total perseguição mesmo, Davi está querendo, antes de mais nada, consagrar a sua vida para não pecar. Coisa engraçada se a gente vê, né? Ao invés de Davi pedir primeiramente proteção, que no final do texto, então a partir do versículo 8 até o versículo 10, ele mostra que ele é totalmente dependente do Senhor e pede a proteção. Mas antes disso, ele está consagrando a sua vida, para que ele não pecar diante do seu inimigo. Ele não queria, diante do inimigo, pecar, e a gente vê isso muitas vezes. Quando Davi teve oportunidades de matar Saul, ele não matava para não pecar diante do seu inimigo, porque ele reconhecia que Saul era alguém consagrado àquele cargo de rei. E ele era firme no que ele estava falando, ele estava fazendo naquele momento. Se você estiver passando por alguma dificuldade, por algum momento onde muitas vezes o seu coração não está tão forte assim, e muitas vezes nós estamos desanimados, achando que nada vai dar certo, consagre primeiramente a sua boca. Não profira palavras que não irão agradar a Deus, nem contra seu próximo e nem contra Deus mesmo. Porque principalmente, antes de falar algo do próximo, nós sempre falamos contra Deus também. Nós muitas vezes questionamos a Deus pelo que nós estamos passando naquele momento. Então pense nisso, pense na sua vida, veja o que está acontecendo na sua vida, e antes de pedir proteção, pedir auxílio, consagre a sua vida, peça perdão pelo que você está fazendo de errado e seja totalmente dependente do Senhor. Porque um cristão consagrado, em primeiro lugar, ele cuida do seu falar. Em segundo lugar, ele cuida do seu coração. E por último, ele é totalmente dependente do Senhor. Deus nos fortaleça e a cada dia mais nos ajude a vivermos assim. Seja então totalmente consagrado ao Senhor. Amém, irmãos? Queria confirmar essa mensagem no nosso coração com um hino que fala mais ou menos sobre isso também, sobre consagrarmos a nossa vida ao Senhor, que é o hino 218, que fala sobre a vontade do Senhor ser feita em nossas vidas, que nós somos feitura e Ele é o autor. Então, que Deus venha moldar as nossas vidas. Eu não sei o que está passando na sua vida, o que você está precisando, mas antes de orar, antes de buscar algo, ore a Deus para que Deus venha moldar o seu caráter, moldar o seu ser. Vamos ficar em pé, cantar o hino 218. Senhor.
seu caráter, a sua vida, esse é o momento de você fazer isso. Coloque a sua vida em total dependência do Senhor, independente do que possa acontecer. Não importa quais são as circunstâncias que isso possa trazer para a sua vida, mas que Deus realmente seja o centro da sua vida. Antes de você falar algo ao seu próximo, falar algo aos seus filhos, à sua esposa, ao seu esposo, pense antes de falar. Veja se isso vai trazer bênçãos, se vai proferir bênçãos ou maldições. Cuide do seu falar. Veja onde você está caminhando, quais são as coisas que você tem buscado, e consagre o seu coração a uma vida de total entrega ao Senhor. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Curva sua cabeça, vamos orar consagrando cada dia mais as nossas vidas a esse Deus. Ó Deus, nós nesse momento somos gratos a Ti, ó Pai, porque em meio a qualquer circunstância, em qualquer dificuldade, em perseguições, em qualquer momento que nós estejamos passando, nós sabemos que nós somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. Nós sabemos que nós podemos confiar em Ti e buscar a Ti com as nossas vidas, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, nós queremos, de uma vez por todas, consagrar as nossas vidas a Ti, ó Deus. A aprendermos a ser realmente total dependente de Ti, ó Pai. Se existe alguém que está passando por alguma dificuldade, ó Pai, cuide desse coração, ó Deus. Coloque as Tuas mãos sobre essa vida, ó Deus, para que ele venha reconhecer as Tuas mãos nesse problema, Senhor Deus. Nós todos necessitamos de Ti, ó Pai. Nós sabemos que nossas vidas sem o Senhor não valem de nada, ó Pai. Então fique conosco, esteja abençoando cada dia mais o nosso ser, o nosso andar, o nosso caminhar por esse mundo, ó Deus. Nós sabemos que nós teremos muitas oportunidades, ó Deus, e muitas oportunidades que não irão agradar a Ti, ó Pai. Afaste essas oportunidades das nossas vidas, ó Pai. E se nós nos depararmos com algo assim, ó Pai, faça com que nós tenhamos coragem, ó Pai, de com a nossa boca proferir palavras que agradem a Ti, ó Pai. E se precisar dizer não para o mundo, nós iremos dizer não para o mundo para agradar a Ti, ó Pai. Cuide do nosso falar, cuide dos nossos corações, ó Pai. Se existem corações tristes aqui nessa noite, ó Pai, corações que estão desesperançosos, ó Pai, corações que estão enfraquecidos na fé, ó Pai, venha fortalecer esses corações, ó Pai. Coloque palavras de bênçãos, seus mandamentos nesses corações, ó Pai. Nos ajude a buscar cada dia mais a Ti e somente a Ti, ó Deus. Fique, Senhor Deus, com as nossas vidas, com a nossa semana, Pai. Nós sabemos que quando nós fazemos um coração de consagração de vida, muitas vezes nós iremos sair daqui sendo tentados pelo inimigo a fraquejar, a tropeçar, ó Deus. Ajuda-nos a permanecermos firmes se acontecer isso, ó Pai. Nós queremos realmente ter uma vida de 100% consagrada ao Senhor. No nosso serviço, na nossa casa, na nossa vizinhança, onde quer que nós colocarmos os nossos pés, ó Pai. Nós queremos ser luz nesse mundo, ó Pai. Fique com cada um que está aqui, Senhor Deus. E nos dê uma boa noite e uma boa semana, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem se assentar. Olhe mais uma vez ao Senhor. Agora, você consagre a sua vida ao Senhor. Faça isso mais uma vez.